Landing page de conversão. Para finalizar aqui, o que a gente aprendeu de como criar a nossa base, a nossa oferta, ou puxar de alguma coisa que a gente já tem, como é que agora a gente transforma isso numa landing page de conversão maior? Porque às vezes de conversão pode ser simplesmente pedir um e-mail, um telefone ou fazer um cadastro, é uma conversão. Mas estou falando daquelas maiores, mais clássicas, mais longas, não necessariamente com copy extensa, que eu quero te mostrar um template que eu passo para alunos e mentorandos de como criar, e agora vai estar aqui como referência para tu usar. Que é esta aqui. Essa é a referência total, tu vai ver que tem 14 blocos, se eu não me engano, que eu quero explicar por cima cada um deles, e nesse caso aqui eu só vou explicar a ideia por trás, porque como varia bastante o que cada pessoa precisa, não tem, assim, na verdade, vai ter, estou desenvolvendo e quando tiver já vou colocar aqui disponível, um GPT personalizado para criar já a copy para tudo isso de maneira assim, mais básica. Mas qual que é o processo que eu recomendo, que daí consigo atender mais pessoas de uma maneira mais útil? Entenda o processo que a gente aprendeu até agora, entenda este template que eu vou te passar, o PDF para tu ter e imagem para tu ter como referência ou passar para alguém para fazer, e agora procure seções de outras páginas que faça sentido para encaixar nesta ordem dessa maneira e use assim como a gente fez. Está aqui meu público, está aqui a seção que eu quero criar, reescreva com base nisso. Agora reescreva a próxima, e a próxima, e a próxima. E assim tu vai alimentando e criando. Essa é a maneira que eu recomendo fazer, porque aí tu não depende desse único modelo que, apesar que eu acho que eu assim, demorei um bom tempo, investi um bom dinheiro e tempo para criar esse template, tá? Para ter uma ideia como é que eu fiz. Eu peguei 3 ou 4 treinamentos diferentes de landing pages completos, peguei as aulas principais, peguei os PDFs, fiz a transcrição das aulas, destas aulas de cursos de fora dos Estados Unidos que eu comprei. Essas aulas eu subi no Claude, porque ele trabalha, como eu falei, trabalha melhor com textos mais longos. Eu mandei o Claude analisar o que tinha de melhor em cada curso. Depois que ele fez isso, eu voltei de novo e falei, tá aqui o que tu aprendeu sobre cada página. Crie um novo template baseado nesses outros 4 que combinam melhor de cada um e tem um template final. Então é o template definitivo criado com base em outros 4. Porque uns tinham umas coisas, outros tinham outras, uma coisa eu botava antes, depois, e eu fiz isso e por último, assim como a regra que eu falei antes, eu vou até 80, 90% e depois eu entro com a minha parte, que eu trago uma experiência de mais, assim, já mais de 10 anos, acho que mais de 10 anos no marketing digital, mais de 8 dígitos faturados, para fazer uma análise final e colocar o que eu acredito que funciona melhor para quem eu estou desejando atender. Foi assim que surgiu este template, que depois a gente criou este diagrama aqui para facilitar visualmente como é que a gente se coordena. Então, essa é a ideia básica, eu vou explicar por cima o que é cada um dos blocos, qual que é a funcionalidade. E aí depois tu pode fazer esse processo ou aguardar, porque neste momento exato, quando estou gravando esta aula, eu ainda não tenho o GPT pronto para criar a copy em escala de todas essas coisas. Mas ele já está sendo desenvolvido. Só estou avisando porque talvez eu já suba a aula antes de ter isso pronto, mas a princípio é já para já ser entregue junto, que vai ajudar a facilitar essa parte, senão só entenda a lógica, por mesmo que tal GPT ou tal função não atenda perfeitamente, contanto que tu entenda a lógica de como fazer essas coisas, tu pode fazer o que tu quiser. Então, vamos explicar aqui. Primeiro, bem simples e direto, uma faixa aqui, dependendo do tipo de página, às vezes eu nem tenho isso com links aqui em cima, porque se é uma página de conversão, a tendência é que ela seja bem clean e o único botão clicável seja este botão principal, mas é logo alguns links. Depois tem a parte principal, talvez até fosse mais largo na página, de uma chamada principal que responde a 3 perguntas principais. O que você oferece, como isso melhorar a minha vida e qual o próximo passo. Bem simples e direto, sem perder tempo. De novo, essa aqui não é uma página daquelas de copy longa, é uma mais direto, vendendo um produto, um serviço, algo que talvez seja para um público mais qualificado, o que a gente chama do morno quente, e não tão topo de funil, a não ser que seja um topo de funil com uma venda mais barata, porque uma página assim direta com já o botão, provavelmente tu não vai vender com tráfego frio, vendendo um ticket de 10 mil reais. Então, algumas coisas que a gente tem que ajustar, por isso que esse aqui é um template coringa para adaptar conforme a necessidade. Aí eu gosto de começar a falar sobre o problema, e assim, essa aqui é uma ordem recomendada, com base no que eu já fiz, com base na minha experiência, mas fique à vontade para quebrar. Se tu acha que pode ser melhor, se tu viu outros lugares que funcionaram de outra maneira, quebre e ajuste. Na minha página, por exemplo, se tu entrar da mentoria, eu começo no início falando para quem é, e em seguida provas, porque eu sei que provas eu quero quanto antes trazer mais para cima. Então não tem bem certo ou errado,
eu começaria o máximo possível mais perto desse template, porque a gente sabe que funciona, e depois eu testaria contra, num teste AB. Aí a gente vai trazer, depois da chamada principal, o problema em si, qual o problema que nós estamos lidando, qual o problema que nós estamos resolvendo do nosso prospecto, do nosso avatar, o que ele sofre, ele não consegue emagrecer, ele não consegue leads, ele não consegue vender. Com base nesse problema, qual é a oportunidade, qual é a solução que nós estamos trazendo para mostrar para ele para resolver dito problema, e nós avançamos para quem é esta solução. Então, para quem é, às vezes, por exemplo, no meu caso, pode ser uma persona só, às vezes tem tipo 3 tipos de persona, que no caso da minha mentoria eu falo os estrategistas, os especialistas e agências, é uma das maneiras de posicionar, talvez tu tenha outras maneiras, mas eu gosto de fazer alguma coisa assim, para quem é, lembrando que isso aqui é a versão desktop, no mobile isso aqui ficaria vertical, aí por exemplo, se tu usa o Great Pages ou outro software, tu tem que fazer a adaptação para que o que é horizontal fique vertical na hora que for publicado para a versão mobile, até porque 90, talvez 95% de todo o tráfego vai ser mobile. Inclusive hoje, eu quando vou fazer alguma coisa, alguma alteração e para o meu designer, eu já instruí, começa sempre pela página de mobile. Porque se tu esquecer algo, é melhor que tu esqueça na versão de desktop do que mobile, porque a maior parte do tráfego é lá. Então é um mundo que a gente chama de mobile first. Pensa primeiro mobile. E depois tu resolve desktop e tablets, que quase não tem tráfego, porque não vai importar tanto. Primeiro mobile. Proposta de valor que eu começo a descrever o que é, e depois eu devo deixar assim, algum indicativo aqui embaixo do nome de todas essas sessões para ajudar também, junto com esse arquivo. Proposta de valor, o que é? Eu gosto de botar de 3 a 4 benefícios, tu vai ter tais benefícios, tu vai economizar tempo, tu vai fazer sem esforço, o que vem pronto, depoimentos e provas, logos de autoridade, são algumas coisas importantes para demonstrar que não é algo aleatório. Gosto de ter uma história de origem, como é que o produto surgiu. Depende do que tu tá vendendo, pode ser às vezes uma história sua, pode ser uma história do produto em si, tipo eu passei tal coisa que me levou a descobrir e criar o produto dessa maneira para resolver uma frustração que eu já tinha no meu negócio e não achava uma solução. E eu acho que isso ajuda não só a melhorar o seu marketing, criar mais desejo, mas diferenciar dos outros, porque talvez tu consiga justificar algo maior do que simplesmente vender mais um produto para as pessoas. E depois, continuando, demonstrar como funciona o seu método proprietário. Eu gosto de ter bem claro, porque as pessoas, assim, se tu confundir ou elas se sentirem perdidas, elas não vão comprar. Então eu gosto que as pessoas saibam exatamente onde elas estão, como eu estou agregando valor e o que vai acontecer. Então passo 1, 2 e 3. O método funciona assim. A gente faz tal coisa e tal coisa. E depois tal e tal. E descrevo rapidamente. Lembrando que, assim, esse é o tipo de página que não é uma página de leitura. Não é assim de leitura direta, não é uma copy extensa, não é uma que eu vou contar uma história complicada, cheia de detalhes para emocionar a pessoa. Isso aqui é mais copy de conversão clássica, onde tem um serviço ou um produto que tu quer oferecer. Então é o tipo de página que a pessoa não lê. Ela no inglês a gente chama de skim, ela só vai assim meio que pulando, tá, legal isso aqui, tá, legal, volta, desce de novo, vê o preço, como é que ele falou mesmo, quem que comprou isso aqui? O João da Silva, que legal, o João da Silva, e assim ela vai, para cima e para baixo. Então, mantenha isso em mente. Como funciona? 3 passos, dimensionalização, aí eu tento pegar, se necessário, às vezes essa sessão não é tão necessária, pegar de outros ângulos o que está acontecendo, pode ver que é tudo bem, não é extenso. É pontos, bullets, ilustrados. Eu deixo já o espaço para algumas imagens, para ficar um texto quebrado e não chato. Ficar de uma maneira que seja visualmente mais agradável, como eu tenho, por exemplo, na minha página. Aí mídia, vídeo e depoimento, às vezes eu gosto de deixar um espaço para isso, se não coube junto com as provas, pode colocar um lá, pode colocar mais 1, 2, 3 aqui, que são vídeos, depoimentos, ou citação, ou aparições em alguma mídia pública de impacto, na TV, jornal, outras coisas. Chega finalmente no investimento, aqui eu botei um modelo clássico, depende do que tu vende, vai fazer mais sentido ou não, esse tipo de tabela, com as 3 colunas, sendo que geralmente a do meio é a que mais vende, que é o preço do meio. Garantias, sempre importante, poucas pessoas usam garantias, mas é uma das coisas mais importantes e um dos principais elementos para aumentar a sua conversão, que tu aprende na parte lá da aula da oferta magnética. Futuro presumido é fazer assim, uma visão de um futuro presumido, que é uma coisa que a gente fala no PNL, Programação Neurolinguística, de fazer a pessoa se imaginar de como a vida dela vai melhorar, quais os benefícios que ela vai ganhar, e por outro lado, quais as dores e problemas que ela vai evitar
ao fazer parte deste movimento, ao comprar este produto ou serviço. Ela vai ter mais tal e tal coisa, vai ter tais e tais benefícios e nunca mais vai sofrer com tal e tal coisa, com ansiedade, perder noite de sono, não saber se a contas fecha, etc, etc. Então aqui eu gosto de fazer de maneira principalmente com bullet points, de fazer assim rápido. Tu vai ter tal benefício, imagina assim, imagina assado, acordando assim, se sentindo assado, as pessoas te elogiando assim. Realmente tentando o máximo possível fazer com que a pessoa se imagine naquele futuro presumido. Eu estou presumindo que ao entrar e ela contar com a nossa ajuda, aquele futuro vai acontecer. Ele se torna, como diria Thanos, inevitável. Esse é o nosso objetivo com o futuro presumido. Aqui uma sessão extra, que inclusive foi o próprio Claude que sugeriu eu adicionar antes das perguntas e respostas. Objeções principais, todo produto tem. Se tu tiver na dúvida, geralmente vai ser tempo, dinheiro e no caso assim, crenças, será que eu posso confiar em você? Será que eu não posso fazer sozinho? Geralmente são ou tem que falar com alguém, são algumas das objeções principais. Perguntas e respostas que talvez não couberam aqui ao longo da copy, porque assim, idealmente, as perguntas e objeções mais importantes, elas naturalmente já se mesclam aqui, ao longo do texto. Se ela é tão importante assim, a gente não vai esperar chegar até na porcaria das perguntas e respostas para aí citar isso. Negativo, já coloca antes. Então, perguntas e respostas e um footer final com aquelas informações, disclaimers, avisando que isso aqui não são resultados típicos, que não é para confiar em você, todas aquelas coisas e links importantes. Privacidade, que é necessário para, por exemplo, anunciar no Facebook e Google, links de contato, informações da empresa e tantos outros. Mas esse é o template geral, tá? Eu vou deixar depois aqui embaixo o template para tu baixar, para tu ter como referência, para tu mandar para quem tu quiser usar e depois, se já não tiver, eventualmente vai ter o link do GPT que eu estou criando para te ajudar a criar esse copy. Eu acredito que se tu pegar, entender esse modelo, achar outras páginas que já são similares ou fora do Brasil para simular essa aqui é o tipo de página que eu quero criar, pegar aquilo como exemplo e usar como base exatamente como eu mostrei, a tendência aqui vai ser melhor porque você está buscando exatamente a referência perfeita. Então, sim, o GPT vai ajudar bastante, que o GPT o que é? Quando eu chamo de GPT, é uma funcionalidade do chat GPT de criar um GPT customizado para uma determinada tarefa. Então eu vou incorporar um prompt complexo, que eu vou fazer com engenharia de prompt, de como criar essa página, com essa estrutura que vai facilitar a nossa vida. Se tiver, ou mesmo tendo, ou se não tem, usa o processo que eu falei antes. Acha referências e manda ir criando sessão por sessão. Não faria mandar criar todas as sessões de uma vez, porque ele pode travar e dar errado. Tu vai só consumir teus tokens. Vai criando sessão por sessão. Agora cria o problema. Agora cria a oportunidade. Agora dimensionaliza. Agora e assim por diante. E vai criando cada uma delas. Beleza? Então essa é a visão geral de como criar uma boa página. Todo o material vai estar aqui embaixo para te ajudar. E aí depois, tendo ali o GPT e o resto, facilita ainda mais.